Olá, eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso programa de educação em diabetes. O tema hoje é bomba de insulina ou sistema de infusão contínua de insulina. Inicialmente, eu quero declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa aula e os laboratórios produtores das bombas de insulina no Brasil, eles foram convidados a apresentar os modelos disponíveis nesta aula. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter clareza quando nós vamos falar sobre bomba de insulina, é a gente ter a clareza do tratamento do diabetes tipo 1. Eu sei que aqui hoje no grupo tem profissionais de saúde, tem estudante, tem paciente com diabetes que não usa insulina, tem pacientes com diabetes tipo 2 também. E essa clareza ela é muito importante para a gente no entendimento de como que a gente caminha para a indicação e o uso da bomba de insulina. Então, eu vou fazer um apanhado bem rápido e geral para vocês. Então, quando a gente fala de diabetes tipo 1, nós estamos falando de quê? De um paciente que tem uma doença autoimune, onde há uma destruição da produção de insulina, né, das células beta-pancreáticas, que são as produtoras de insulina. Então, o que a gente precisa entender primeiro, até para entender o contexto deste tratamento? Entender um pouco sobre a necessidade habitual de insulina, ou seja, como que o pâncreas produzia insulina antes de haver essa destruição. Então, o habitual, né, é o quê? Que comendo ou não, as necessidades de insulina em 24 horas, elas são atendidas por uma liberação que é contínua. Ela não depende do que você está comendo. E quando você faz as refeições, há uma detecção periférica do aumento dessa glicose, e com o aumento da glicose, o pâncreas vai liberando insulina de acordo com a necessidade, para que 2 horas após essas refeições, ou seja, o período pós-prandial, você tenha glicemias, né? A pessoa que tem diabetes tenha glicemia normal. E isso aí a gente chama de bolos, que pode ser os bolos de alimentação, ou as quantidades extras que esse pâncreas também consegue liberar quando há uma necessidade maior de insulina, que pode acontecer com alguns medicamentos, que pode acontecer no caso de doenças, de processos cirúrgicos. Então, quando a gente tem este entendimento de que a insulina é liberada várias vezes ao dia e também continuamente, né, independente da refeição, a gente passa para o questionamento. Então, como será feito o tratamento de um paciente com diabetes tipo 1 ou também daqueles pacientes com diabetes tipo 2 que já não tem mais a produção de insulina numa quantidade suficiente? Aí a gente até fala assim, vamos, a clareza vem da simplicidade. Nós vamos tentar fazer o mais parecido possível com o que aquele pâncreas trabalhava quando ele não tinha nenhuma dificuldade. Ou seja, vamos tentar fornecer uma insulina que cubra as necessidades de 24 horas, que a gente chama de insulina basal, e vamos também ter esse uso das insulinas rápidas para cobrir os aumentos da glicose pós-refeição e também as necessidades extras que essa pessoa que não tem insulina na quantidade suficiente possa precisar. Então, quando a gente fala terapia com múltiplas doses de insulina, ou outro nome, é o tratamento intensivo do diabetes, nós estamos fazendo o quê? Tentando chegar o mais próximo possível da produção, né, de imitar uma produção habitual de insulina. E hoje a gente tem esse facilitador porque nós temos muitas insulinas no mercado, insulinas NPH regular, que são distribuídas universalmente para diabetes, para quem tem diabetes tipo 1 e tipo 2. Temos os análogos de insulina com perfis com muita segurança, então nós temos a possibilidade de fazer diversos esquemas de insulinoterapia intensiva e com segurança, tá? E dentro desse contexto do tratamento, principalmente aí do diabetes tipo 1, então quando a gente fala de bomba de insulina hoje, a gente fala muito
do diabetes tipo 1, porque é o tratamento padronizado, o tratamento com múltiplas aplicações de insulina. Uma das terapias que está muito envolvida no tratamento do diabetes tipo 1 e que ajuda muito no dia a dia é a contagem de carboidratos. Quando a gente fala de terapia de contagem de carboidratos, nós estamos falando de flexibilização alimentar dentro das orientações de alimentação saudável, onde a pessoa com diabetes vai poder variar a sua dose de insulina de acordo com o que ela come. Então, isso é uma terapia, né? Não é o foco desta apresentação, mas é importante que a gente fale dela, porque ela é um pré-requisito para se utilizar a bomba de insulina, tá? Então, essa terapia muita gente já faz, muita gente precisa aprimorar, muita gente ainda vai fazer. Então, é legal que tenha este entendimento geral, tá? Então, contagem de carboidratos, tem duas formas de fazer, flexibilidade alimentar e variação das doses em cada refeição. E quando a gente fala de contagem de carboidratos, a gente tem por base que o mais importante para a glicose é a quantidade, não necessariamente a fonte. E muitas pessoas que não foram treinadas ainda em contagem de carboidratos, a gente sabe que de uma forma intuitiva, a maioria das pessoas com diabetes já faz a sua contagem de carboidratos, né? Que seria o quê? Quando eu como um pouco a mais, eu sei que eu preciso de um pouquinho a mais de insulina, eu uso um pouco a mais. Quando eu como um pouco para menos, eu sei que eu vou precisar de menos, porque senão eu posso ter uma hipoglicemia e eu uso um pouquinho a menos. Quando a gente vai para a terapia de contagem de carboidratos, a gente está unificando a experiência com a ciência. Então, os resultados tendem a ser muito melhores. E a insulinoterapia intensiva, ou múltiplas aplicações de insulina, ela tem princípios gerais, né? Que a gente precisa entender no contexto, porque eles também vão para a terapia de bomba de insulina. Que as doses de bolos, elas devem ser administradas antes das refeições, preferencialmente 15 minutos antes, com as insulinas que estão no mercado, e com a nova insulina que já está à disposição nas farmácias, a nova insulina Asparte, que é a Fiasp, pelo menos 3, 5 minutos antes da refeição. E essas doses, elas são aplicadas com base nos níveis de glicose, no consumo de carboidratos, na realização dos exercícios físicos e, mais recentemente, também com as indicações de se aplicar essa dose baseada nas setas de tendência dos monitores contínuos de glicose. E todas as vezes que há uma necessidade maior, né, nas hiperglicemias, um bolo suplementar conhecido como bolos de correção. E aí, os pacientes com diabetes tipo 1, eles são, antes de tudo, pessoas que precisam ter muita afinidade com a matemática, né? Porque o tratamento no dia a dia, ele gira em torno de fórmulas, né? Que muitas vezes enlouquecem o paciente com diabetes, o familiar e o profissional de saúde, né? Então, quais são essas fórmulas? Nós temos o fator de sensibilidade, cujo conceito é quanto que uma unidade de insulina vai conseguir normalizar a sua glicose, né, baixar a sua glicose 2 horas após a aplicação. Esse fator de sensibilidade, ele não é o mesmo para todo mundo. O seu profissional, né, o seu médico prescritor de insulina, ele vai te ensinar isso aí para que você possa calcular de forma adequada o seu bolo de correção, que pode vir através de uma fórmula ou pode vir através de cálculos, tá? Então, essa é uma das formulazinhas e um dos conceitos que estão envolvidos no tratamento do diabetes tipo 1, e é importante eu estar, pelo menos, deixando no ar isto para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho quando as meninas falarem, né, da bomba de insulina. A razão insulina carboidratos, que é quanto a unidade de insulina vai cobrir de carboidratos. Então, isso também são fórmulas aí, né? E os cálculos do dia a dia. E o conceito de tempo de insulina ativa para as insulinas ultra rápidas, a variação, né, do tempo de ação da insulina varia aí de 2 a 5 horas. Então, esse conceito, ele também vai para a bomba. E ele também, com a experiência que nós adquirimos aí nos últimos anos, com as bombas de insulina, a gente também traz esses conceitos para as múltiplas aplicações diárias. Então, ter este conhecimento é importante para tratar o diabetes tipo 1 com múltiplas aplicações diárias, porque, repetindo, todos eles precisam estar presentes para que a pessoa possa utilizar bem a bomba de insulina,
E aí muita gente vira para mim e fala assim, Janice, mas isso é de enlouquecer, né? Porque às vezes um profissional de saúde usa um número numa fórmula. Às vezes o profissional de saúde usa outro número em outra fórmula. Isso é muito complexo mesmo, gente, não precisa enlouquecer. Isso aqui é uma revisão que foi feita em 2016, que é um trabalho muito legal, mostrando o quanto que varia de uma população para outra, de uma distribuição do padrão alimentar de uma população para outra, na quantidade de insulina basal indicada, né? Então, a gente sabe que hoje o melhor tratamento intensivo, ele vem com menos insulina lenta ou basal do que insulinas rápidas ou bolos de alimentação. Então, a gente tem trabalhos falando que deveria se utilizar em torno de 27% a 28% da dose total diária de insulina lenta, e nós temos trabalho chegando em 58%. Então, isso enlouquece qualquer pessoa. A mesma coisa para a relação insulina-carboidrato, porque pode ser feito através de fórmulas para iniciar o tratamento com contagem de carboidratos, mas pode ser feita e deve ser feita preferencialmente migrando para a contagem de carboidratos a partir do que a pessoa utilizava de dose fixa, assim como as fórmulas, né, para calcular o fator de sensibilidade, repetindo quanto que a unidade de insulina é capaz de abaixar a sua glicose. Então, tem muita gente, inclusive os profissionais de saúde, que arrancam o cabelo na hora que a gente começa a falar de fórmulas para achar a dose de insulina que o paciente vai utilizar. Mas a mensagem que fique tranquilo, porque vai dar tudo certo, tá? Então, de forma geral, o que a gente tem? Que a dose total diária basal, ela deve variar em torno de 30% a 50% da dose total diária, né? Essa dose total diária de insulina basal ou lenta. Que o fator de sensibilidade, embora a gente tenha várias fórmulas, né? Então, se você estiver usando 1.500, que divide pela dose total diária de insulina para achar o seu fator de sensibilidade, ou se você estiver usando 2.000, ou que tem sido mais utilizado atualmente, em torno de 1.700, 1.800, fica tranquilo que esse número ele fica muito próximo, sendo um ou outro, então não precisa desesperar, tá? A razão insulina-carboidratos também, a gente tem números diferentes, então eu gosto de mostrar um pouquinho essas fórmulas, porque eu sei que tem profissionais de saúde que estão aqui nesse evento online para poder se familiarizar com diabetes, então também tranquilo, então é legal, pessoal, ter essa noção de como que é calculado, porque o aprendizado liberta. Então, quando você sabe como chegou naqueles números, fica muito mais fácil você entender isso no dia a dia. E o tempo de insulina ativa, né, que a gente calcula aí no dia a dia, também usando esse conceito para as múltiplas aplicações diárias, mas ele é essencial no manuseio da bomba de insulina, que a gente coloca aí uma variação para dizer para a bomba que você ainda tem insulina sobrando da última aplicação, em torno de 2 a 4 horas. E a gente tem evidências científicas, né, do tratamento intensivo do diabetes, de todos esses conceitos que eu falei, nós temos evidências de que o controle precoce, ou seja, já desde o início do diabetes, e intensivo, múltiplas aplicações por dia, diminui de maneira importante tanto o desenvolvimento como a progressão das complicações do diabetes, que a gente chama de micro e macrovasculares, nos olhos, nos rins, nos nervos, no coração. E que essa intensificação do tratamento, ela está associada com um aumento dos episódios das hipoglicemias graves, que são o quê? Aquelas hipoglicemias onde as pessoas precisam da ajuda de uma outra pessoa para fazer o tratamento e que podem evoluir com perda da consciência, né, e quadros mais graves relacionados à baixa de glicose no cérebro. E a hipoglicemia é um obstáculo importante para a intensificação do controle do diabetes. Então, a gente sempre fica naquela coisa, aperta daqui para ter um controle da glicose melhor, aumenta o episódio de hipoglicemia, às vezes este é o obstáculo para que a gente possa progredir para melhores médias de glicose. E dentro dessas evidências, a gente tem o sistema de infusão contínua de insulina, né? Então, essa é a sigla que a gente utiliza de forma aí mais habitual para falar sobre as bombas de insulina. Ela pode sim ser uma escolha para otimizar o controle glicêmico, com foco primário no diabetes tipo 1, mas que também pode ser utilizado para os pacientes com diabetes tipo 2,
que já estejam plenamente insulinizados, ou seja, com 3, 4 ou mais aplicações de insulina por dia. Então, essa terapia com bomba de insulina ou SIC, né, ela utiliza análogos de insulina ultra rápida, depois eu vou apresentar para vocês os nomes. Ela não apenas pode melhorar o controle glicêmico, mas ela também pode ajudar a reduzir a frequência das hipoglicemias graves comparado com as múltiplas injeções diárias, né? E essa vantagem, ela vem sendo observada nos estudos, tanto para diabetes tipo 1 quanto para os pacientes com diabetes tipo 2. O custo da terapia, né, ainda é um obstáculo importante para a maioria dos pacientes, então isso precisa ser levado em consideração quando você faz uma prescrição por indicações à parte das indicações de gravidade da doença. E, por outro lado, as instituições públicas e privadas que hoje respondem pela maioria do fornecimento das bombas de insulina, a gente precisa ter uma clareza na indicação dessa modalidade de tratamento para que realmente o custo-benefício da terapia possa ser o mais proveitosa possível. E essa segurança e a eficácia, então, do sistema de infusão contínua de insulina, eles também são muito dependentes da seleção adequada da pessoa que vai utilizar, do nível de educação, de conhecimento que essa pessoa e essa família têm, da adesão ao tratamento, às recomendações terapêuticas e também do nível técnico e da competência da equipe que é responsável por esse tratamento. Então, a gente precisa de um conjunto de fatores para que não só a indicação, mas como resultado dessa terapia sejam adequados. Então, afinal, né, o que é a bomba de insulina? Então, para a gente ser o mais claro, para quem nunca viu, não conhece ou nunca tinha ouvido falar, as bombas de insulina são instrumentos para aplicar insulinas. E o que a gente tem hoje? Nós temos as nossas lindas e não tão queridas seringas. Nós temos as canetas, né, de aplicação que servem para aplicar tanto insulinas como outros medicamentos no tratamento do diabetes. Nós temos canetas descartáveis e canetas que são recarregáveis. E nós temos as bombas de insulina, tá? Então, quando a gente vai falar sobre a bomba, é importante que a gente tenha o comparativo para que as pessoas entendam o que um instrumento de aplicação de insulina, bomba de insulina, pode trazer a mais para o tratamento do paciente que precisa de múltiplas aplicações. Então, relembrando aí que quando a pessoa faz a terapia com múltiplas doses de insulina, o nome já diz, né, gente? São múltiplas doses de insulina, ou seja, 4, 5, às vezes até mais, né? Quando a gente muda para o sistema de infusão contínua de insulina, como a aplicação da cânula, onde a insulina vai, né, passar para entrar no tecido subcutâneo, ela é aplicada a cada 3 dias, isso significa dizer que uma das coisas que a gente está fazendo é diminuindo o número de aplicações diárias, e para muitos pacientes isso pode ter efeitos benéficos diferentes, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. E a clareza, né? Então vejam bem que isso não sou eu que estou dizendo, né? Não é a minha opinião pessoal, é do professor John Pickup, que é um dos grandes publicadores mundiais na área de tratamento intensivo do diabetes tipo 1 e bomba de insulina. A gente precisa ter a clareza que tanto as múltiplas injeções diárias quanto o sistema de infusão contínua podem alcançar um controle rigoroso sem hipoglicemias graves em pessoas com diabetes tipo 1, principalmente naquelas pessoas motivadas e submetidas a uma educação em diabetes estruturada e com alto nível de participação dos profissionais de saúde. E que o sistema de infusão contínua de insulina ele é particularmente eficaz naquelas pessoas com diabetes que não atingiram os seus níveis alvos de hemoglobina glicada, a despeito do número de hipoglicemias, porque este é o nosso objetivo no tratamento do diabetes, alcançar a hemoglobina glicada dentro da meta que proteja de complicações do diabetes com o mínimo de hipoglicemias possível, né? Então, quando a pessoa não consegue isto, prescrever, né, utilizar um sistema de infusão contínua de insulina pode trazer para este tratamento
uma melhoria valiosa e substancial para o dia a dia do tratamento. E quais são as diferenças, então, entre múltiplas aplicações diárias de insulina e o sistema de infusão contínua? O sistema de infusão contínua, ele permite a liberação de uma dose que é programada, que a gente pode modificar de várias formas diferentes durante 24 horas, para a gente conseguir manter o controle dos níveis de glicose, né, entre as refeições e durante a noite. Esta programação da insulina basal, né, que relembrando, na bomba de insulina, a gente não vai utilizar mais aquela insulina lenta com a insulina ultra rápida. Nós vamos fazer toda a programação por meio das insulinas ultra rápidas. A gente consegue fazer isso de até 48 formas diferentes. Então, se você pensar que você utiliza uma insulina lenta e que se ela é uma vez por dia, ela vai atingir um nível no sangue, vai ficar igual, e que às vezes a gente tem dificuldade em ajustar o tratamento por causa dessa igualdade em 24 horas, com a bomba de insulina a gente pode fazer isso de 48 formas diferentes. Ou seja, durante o dia pode ser de um jeito, na madrugada pode ser de outro, né? Em um horário a dose é maior, no outro horário a dose é menor, então é muito interessante. Isso pode se ajustar também ao fenômeno do alvorecer, que é aquela glicose que se eleva muito, né, por volta de 4 a 8 horas da manhã, e para pessoas que têm diferentes estilos de vida, uns fazem mais exercício, outros não fazem, então isso ajuda muito. As bombas de insulina permitem colocar um basal temporário. O que seria isso? Naquele basal que está programado para correr numa situação da sua vida normal, você pode, de acordo com o que for acontecer, ou um exercício físico, ou prova na escola, uma reunião de trabalho mais longa, ou ingestão de bebida alcoólica, ou um dia que você está doente, você pode programar a bomba para variar essa dose basal para mais ou para menos, no tempo que você entender que seja necessário. Com as múltiplas aplicações diárias, a gente não tem como fazer isso. Depois de aplicado naquele dia, acabou, foi aplicado, né? E a gente ainda tem uma condição de facilitar um pouco a vida do paciente. Não que não possa ser feito com as múltiplas aplicações diárias. Você imagina que aquela fórmula já não é uma vida fácil, toda hora está fazendo um cálculo. E com a bomba de insulina, como fica tudo programado, né, na bomba, a gente pode colocar durante o dia vários blocos de horários diferentes com as fórmulas, ou seja, fatores de sensibilidades diferente, relação insulina-carboidrato diferente, porque este facilitador, que é uma calculadora inteligente, ela vai fazer as contas para você, né? Então, a gente tem chance de ter menos erros com as contas, porque ela já está programada. Então, isso também é uma vantagem. Alguns sistemas permitem fazer ajuste das doses de bolas para doença, exercício, estresse, fase pré-menstrual, né, de uma forma, um algoritmo, então as meninas vão explicar isso para vocês. E esses usos das calculadoras inteligentes, ele está associado nos trabalhos a uma melhora do controle glicêmico, ele deve ser incentivado em todos os pacientes. E a gente também tem essas calculadoras por meio de aplicativos para as pessoas que fazem as múltiplas aplicações diárias. E a gente também, além disso, na contagem, com a contagem de carboidratos e com a bomba, a gente consegue aí melhorar um pouco a questão de como colocar bolos diferenciados na bomba, né? Que são os bolos quadrados ou estendidos e os bolos onda dupla ou multi-onda, muda um pouquinho de nome de acordo com a bomba que está no mercado, tá? Para que a gente possa se adequar à quantidade e ao componente alimentar que esteja mais presente naquela refeição. Só recordando aqui os tipos de insulinas que nós podemos utilizar aí nas bombas, né? A insulina asparte, lispre, glulisina, com uma ressalva, né, para a insulina glulisina, que o nome comercial do mercado só tem uma, que é a Apidra, que nós temos estudos mostrando que as obstruções e semi-obstruções nas cânulas e tubos, elas podem ser maiores com insulina glulisina, então não é uma insulina que a gente preferencia na prescrição do paciente que está utilizando bomba de insulina. Então, a gente vem para as indicações, né? Que é muito importante que a gente entenda essas indicações. E a gente segue aí o posicionamento oficial que eu tive aí a honra de participar junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, para que a gente possa realmente também indicar de uma forma melhor, principalmente a nível de saúde pública, a prescrição das bombas de insulina.
Então, hoje a gente tem essas indicações de crianças menores de 7 anos ou com dose de insulina basal menor que 10 unidades por dia, é uma indicação claríssima para prescrição da bomba. Pessoas com fenômeno de alvorecer que não conseguem controlar essas glicemias em torno de 4 ou 8 horas da manhã, com as insulinas de ação rápida e prolongada. Pacientes que têm hipoglicemia nível 2 frequente. O que é a hipoglicemia nível 2? São as glicoses menor que 54, tá? Que indicam um critério de gravidade e que esteja presente pelo menos uma vez por semana, tá? Ou as hipoglicemias nível 3 ou graves, maior que 2 vezes ao ano, né? Então, essa hipoglicemia grave é aquela que vem com déficit cognitivo grave, que a pessoa precisa de ajuda de uma outra para ingerir um alimento, né? Ou para procurar uma assistência médica. Ou com crise convulsiva, né? E até nos quadros mais graves, o coma. E os pacientes que têm hipoglicemia assintomática, né? As glicemias baixam para menor que 70 e as pessoas não percebem nada, né? Medem, levam um susto. Sabendo dessas indicações, e aí só voltando aqui, muitas pessoas perguntam assim, e as grávidas, né? É o dilema da hora, né? E as gestantes? Hoje nós temos muitas publicações mostrando para a gente aí que indicar a bomba de insulina durante a gestação não tem o benefício esperado ou o benefício que a gente imaginava ter alguns anos atrás, tá? Em alguns artigos até mostrando um desfecho não tão favorável. Então, o que é a indicação hoje? Quando você vai programar a gestação e você entra dentro, e o paciente entra dentro das indicações precisas, esse é o melhor momento para que você consiga ter os melhores resultados durante a gestação. E aí, sabendo das indicações, não adianta ter só indicação, né, gente? A pessoa pode estar dentro das indicações, mas não ter um perfil para usar o sistema de infusão contínua de insulina. E por que isso é tão importante para a gente? Porque toda vez que a gente indica um tratamento, o que a gente quer? A gente quer alcançar resultados, né? E isso é muito importante para o paciente, é muito importante para a equipe. Então, qual é o perfil do paciente ideal para usar bomba de insulina? É o paciente que esteja adaptado e fazendo monitorização de glicose pelo menos 3 vezes ao dia, ou esteja em uso do sensor, né, que ele pode medir 3 vezes ou mais. É aquele paciente que já passou pelas outras fases do tratamento intensivo e domina o tratamento intensivo com análogos de insulina de ação prolongada, análogos de insulina ultra prolongada e de ação rápida. A Janice teve até essa pergunta aí para a gente, né? E todas as perguntas que foram feitas aí no pré-aula, nós incluímos para tentar responder todo mundo. Há um paciente com insulina NPH, ele não pode migrar direto para insulina, para bomba de insulina? Não é o ideal, gente. Por quê? Porque os análogos de insulina rápida e de ação prolongada, eles oferecem benefícios em relação à insulina NPH irregular, tanto em relação a tentar alcançar a meta, quanto na redução do percentual de hipoglicemia, tá? Então, quando a gente fala do perfil ideal, nós estamos falando principalmente em relação às indicações de gravidade para cobertura do sistema público e privado e risco-benefício. Isso não quer dizer, né, que se você preenche este perfil e você quer usar a bomba e você pode pagar por essa bomba, que você não possa utilizar. Claro que a indicação mais clara da bomba é o desejo da pessoa e da família de utilizar. Isso, para mim, é uma coisa clara, mas não atende às necessidades da maioria dos pacientes e da família que precisará recorrer a entidades públicas e privadas para conseguir uma terapia de alto custo, tá? Então, gostaria de deixar isso aí bem claro em relação às indicações. E o paciente ele deve estar habilitado e qualificado a reconhecer, prevenir e tratar a hipoglicemia, contar os carboidratos e saber utilizar esses resultados de forma correta no dia a dia para fazer as correções e ajustes das doses. Por que é tão importante esse perfil? Porque nós já temos evidências científicas robustas da relação clara da hemoglobina glicada alta com uma baixa frequência de monitorização de glicose em crianças, adolescentes e adultos com diabetes tipo 1.
Então, não adianta tentar progredir em uma terapia das múltiplas aplicações para o sistema de infusão contínua de insulina, se a parte básica, que é medir glicose e tomar a conduta, aquela pessoa não está fazendo, ou por alguma barreira no tratamento, ou por algum trauma com picada, seja qual for o motivo, né? Porque ele precisa medir glicose. Então, esse trabalho aqui é muito legal, que ele mostra que tem muitas pessoas ainda acreditem que tem fita de glicemia para medir e medem a glicose uma vez por dia. Então, esse trabalho que comparou a medida em adolescentes uma vez por dia com mais de 6 vezes por dia, mostrou que a monitorização mais frequente é capaz de influenciar a hemoglobina glicada em até 1,5%. Né? Então, a gente não tem como indicar uma terapia que vai exigir mais do paciente. Então, aí eu acho que é uma coisa que já é bem importante falar. Muitas pessoas acham que ir para a bomba de insulina é a cura do diabetes, é o controle sozinho do diabetes, e isso não é verdade, né? O paciente precisa de disciplina, tanto para múltiplas aplicações, quanto para sistema de infusão contínua, para que ele possa ter resultado. E não só o perfil do paciente, como o perfil do médico prescritor de sistema de infusão contínua de insulina, ele é primordial, né? Então, idealmente, é o endocrinologista ou endocrinologista pediátrico que deve estar à frente aí da equipe que vai manejar no dia a dia. É importante que a equipe saiba, né, principalmente o médico, explicar ao paciente o que esperar e o que não esperar do tratamento com sistema de infusão contínua de insulina. Porque uma das coisas mais difíceis que a gente vê no dia a dia são as falsas expectativas em relação à migração do tratamento com múltiplas doses para a bomba de insulina. Aquelas pessoas que chegam às vezes no consultório e falam assim, minha hemoglobina glicada era 20 e hoje eu tenho uma hemoglobina glicada de 6 porque eu fui para a bomba de insulina. Gente, vamos ter clareza. Nenhum trabalho neste planeta fala que você vai cair tanto em hemoglobina glicada se você muda o instrumento de aplicação de insulina. Essas pessoas baixam sim, não é mentira, de 20 para 6, mas porque uma insulina que não era utilizada, ela passou a ser utilizada com todos os facilitadores que a bomba de insulina pode trazer. Então, é importante que o médico tenha domínio na insulinização com contagem de carboidratos, né? Porque a contagem de carboidratos é um pré-requisito para usar o sistema de infusão contínua. E é importante que ele disponha, né, de uma equipe multiprofissional ou que ele conte de uma forma muito junta com as fabricantes de bombas de insulina, que tem, né, as educadoras que dão todo o suporte maravilhoso para o paciente aí, na instalação da bomba de insulina e durante o uso também, em dúvidas, em suporte. Então, é um programa muito interessante que as meninas vão explicar para vocês. E nós temos também contraindicações, não é só ter indicação, ter perfil. Nós também temos contraindicações, que são as doenças psiquiátricas, incluindo depressão grave e recorrente, que já pode prejudicar muito o tratamento do diabetes com múltiplas aplicações e ainda mais com a bomba de insulina. Os pacientes com transtornos alimentares, principalmente bulimia ou anorexia, que podem, inclusive, ter esses quadros agravados quando eles estão utilizando bomba de insulina. A não aceitação da automonitorização da glicose frequente, né, novamente, se torna não só uma necessidade do perfil, mas uma contraindicação. E a não aceitação de acompanhamento regular com a equipe de saúde. Aquele paciente que não quer consultar, que não gosta de consultar, que acha que não precisa, quando ele vai para a bomba de insulina, às vezes ele cria um problema para a vida dele. A gente vê muitos colegas endocrinologistas falando, o paciente depois que coloca a bomba de insulina, ele some, né, do acompanhamento regular e quando ele volta às vezes com a hemoglobina glicada mais alta do que ele tinha antes de começar a usar a bomba de insulina, tá? Então é importante pensar nessas contraindicações. E a gente tem aí as possíveis complicações com a bomba de insulina. E aí eu gosto muito de frisar em relação às complicações. Geralmente, quando elas acontecem, são os pacientes que não estão seguindo as orientações que eles receberam ou que não estão nas consultas médicas regulares, relembrando isso, e que deixaram de seguir alguma coisa para o qual ele foi educado. Tá? Então, as possíveis complicações são a hiperglicemia, a cetoacidose diabética, que são os quadros mais graves do diabetes e que é super possível de prevenir, estão relacionados com interrupção do fluxo de insulina.
Então, monitorar a glicose mais frequente, estar atento, né, ao uso do sensor, seja da bomba ou do Freestyle Libre, estar atento aí para essas mensagens que a bomba dá no dia a dia é possível de prevenção. As alterações de pele, né, elas são raras, pode ser irritações locais, mas pode, em quadros mais graves, de acordo com a contaminação do local que foi aplicado a cânula, pode ter também abscessos, e as reações alérgicas, né, causadas até pela cola da fixação da cânula, que pode acontecer tanto com a bomba quanto com o sensor. Então, é importante, a gente tem como orientar os pacientes aí, né, para alguns produtos que a gente tem no mercado que pode evitar esses processos alérgicos mais graves, né? E as possíveis complicações vinculadas a falhas do sistema de difusão contínua de insulina, que também não é uma coisa frequente vista no dia a dia. E as hipoglicemias, né, que são menos frequentes com as múltiplas injeções diárias, e quanto mais o paciente mede, quanto mais ele aprende, quanto mais ele se educa, menos essas complicações aparecem. Falando rapidamente, porque eu sei que as meninas vão falar sobre sensores de glicose, nós temos as bombas da Medtronic, que tem um sensor acoplado, né, que você pode fazer a sua opção de usar o sensor, mas muitos pacientes podem estar com esse modelo ou com o modelo do fabricante Roche, utilizando a monitorização contínua de glicose pelo sistema Flash, que muita gente aí já deve conhecer, a gente também já fez aula sobre isso, que é o Freestyle Libre. O sensor é colocado no tecido subcutâneo para medir a glicose intersticial. Tá? E ao gravar essas glicoses, o paciente também aprende, se educa muito em relação aos efeitos da alimentação, das emoções, do exercício nesse dia a dia. E principalmente, os trabalhos mostram para a gente que o uso dos sensores de glicose, eles permitem, né, que o paciente diminua o percentual de tempo em hipoglicemia e em hiperglicemia, mais do que muitas vezes ele consegue fazendo ajuste das doses de insulina com muita frequência. Né? E ele é capaz também, os melhores resultados, eles vêm aí quando medir a glicose da forma adequada, pelo menos 4, 5 vezes por dia, ou usar o sensor, vem junto com o uso de múltiplas aplicações de insulina e também de bomba de insulina, tá bom? Alguns modelos permitem, né, tem a função de parar e retornar automaticamente a administração de insulina dentro dos valores programados na receita da prescrição da bomba. E essa administração, né, ela retorna automaticamente quando o sensor chega no valor programado ou se atingir um tempo máximo de 2 horas. E aí, as perguntas que a gente mais escuta no dia a dia, principalmente levando em consideração o custo, né, o alto custo dessa terapia, né? A bomba de insulina, ela é considerada uma terapia de alto custo hoje, mundialmente. A pergunta é, as bombas são efetivas para tratar o paciente diabetes tipo 1? Né? E aí a gente tem uma questão importante, de muita discussão, que é a variação enorme que existe para dar essa resposta em relação aos estudos clínicos. Né? Por quê? Porque eles vêm de décadas, né? A bomba não chegou no mercado ontem, né? Tem décadas, com diferentes doses de basais, como a gente viu naquelas fórmulas. O manejo subótimo, que a gente chama da bomba, ou seja, não utilizar ela da forma adequada, principalmente o preparo, a educação insuficiente do paciente e os fatores psicológicos que estão em torno aí do uso no dia a dia. O sistema de difusão é uma opção terapêutica eficaz para manter e alcançar e manter um controle glicêmico ideal em longo prazo, com satisfação no tratamento, que pode sim, para os pacientes bem indicados, que preenchem o perfil e que não têm contraindicação, ser melhor do que múltiplas injeções diárias. E os melhores resultados, eles são aqueles motivados, naqueles pacientes que estão motivados para progredir no seu tratamento rumo a uma hemoglobina glicada melhor. E também são muito relacionados, os melhores resultados são relacionados àqueles pacientes que iniciaram o uso da bomba de insulina com hemoglobina glicada mais elevada ou com hipoglicemias graves incapacitantes mais frequentes. Então, é muito importante, novamente, alinhar as expectativas em relação ao sistema de difusão contínua de insulina. O programa público, né, do Reino Unido, que chama o programa NICE, ele tem um guidelines que eu gosto muito
para entender a expectativa que eu tenho em relação à melhora do paciente e para clarear também a ideia para o paciente. E aí, gente, essa é a parte médica, tá bom? A gente só explica que é uma fórmula também que é muito legal, eu dei até um exemplo aqui para vocês entenderem que o resultado de uma pessoa com bomba de insulina não é o resultado de outra pessoa, né? Então, a gente tem aí esse parâmetro do guideline do NICE, que a gente tenta entender num prazo aí de 6 meses a 2 anos qual é a hemoglobina glicada esperada para você dizer se aquela pessoa é um bom respondedor ou não à terapia com múltiplas aplicações de insulina. Então, nessa fórmula feiosa aqui, né, vou dar um exemplo. Que se um paciente iniciou o uso da bomba de insulina com hemoglobina glicada de 7,5, e aí a gente está falando aqui só de hemoglobina glicada, calculando a fórmula, é esperado que em 6 meses a 2 anos, ele chegue em uma hemoglobina glicada em torno de 6,9. Se ele não chegou pelo menos em 6,9, né, ou menos, de acordo com a motivação e a dedicação a esse tratamento, ele pode ser considerado uma pessoa do ponto de vista de hemoglobina glicada não respondedora, tá? Porque a gente não está falando de hipoglicemia. Mas, se um paciente tinha uma hemoglobina glicada de 10, né, ele deve chegar em pelo menos 8,08. Então, vocês veem que os melhores resultados, repetindo, os melhores resultados com o sistema de infusão contínua de insulina, em termos de número de hemoglobina glicada, são para os pacientes que têm hemoglobina glicada permanentemente elevada, tá? Porque aí a gente tira o termo de comparação, quem tinha o quê, tá? Então, mais uma vez, as reduções da glicada e na frequência de hipoglicemias graves, quando da mudança de múltiplas aplicações para o sistema de infusão, são maiores, né? Quando a taxa basal de hemoglobina glicada é mais elevada e quando os pacientes têm mais hipoglicemias graves. Então, a gente vê na prática clínica e nos estudos que a redução no percentual de hipoglicemias graves, né, ela realmente é importante para o paciente e para a família. E a gente tem também que alinhar as expectativas em relação aos resultados com o tempo do sistema de infusão contínua de insulina. E o que a gente tem nos estudos? 90% dos pacientes que vão para a bomba de insulina alcançam uma hemoglobina glicada mais baixa do que elas tinham com as múltiplas aplicações num período de 5 anos. Aí a gente vem para uma outra questão. O quão mais baixa é importante? E aí o que a gente vê? Que 30% terão hemoglobina glicada melhor ou dentro da meta, em um período aí de 1 a 2 anos, e que essa pessoa consegue manter isso ao longo do tempo. Olha o outro número, 60% vai conseguir alcançar a hemoglobina glicada melhor, mas depois começam a piorar a hemoglobina glicada no prazo aí de 2 anos. E isso a gente vê com muita frequência na prática e está muito relacionado à questão do acompanhamento, do número de consultas, do processo de educação continuada. E 10%, gente, permanece sem o controle com o sistema de infusão contínua de insulina. A maioria que está nesse grupo aqui, pelos estudos, são as pessoas que não tinham indicação precisa ou não estavam com preenchimento do perfil adequado. Por isso que a gente bate tanto na tecla da importância de ter indicação e perfil adequado. E um outro fator para os resultados é o bolo de alimentação. Quanto maior o número de bolos de alimentação, melhor a hemoglobina glicada, tanto para a bomba quanto para as múltiplas aplicações. E o que a gente viu aí nos estudos? Que 38% dos adolescentes nesse estudo italiano deixaram de aplicar cerca de 15% dos bolos, e isso foi associado a uma hemoglobina glicada maior. Outros já não respeitam o tempo de aplicação de insulina de 15 a 20 minutos antes da refeição. E isso aí também pode ser um fator que vai gerar uma interpretação equivocada em relação ao sistema de infusão contínua de insulina. Né? Como ele é um instrumento, é importante que as pessoas entendam bem. E uma outra parcela da população, embora seja explicado durante a implantação da bomba, durante o processo educacional, às vezes deixam de utilizar os bolos prolongados, multiondas, que podem facilitar também alcançar melhor controle glicêmico pós-prandial. E os fatores psicológicos, que muitas pessoas não dão tanta consideração, mas eles representam quase 50% da variação da hemoglobina glicada nos pacientes com diabetes tipo 1 tratado
com bomba de insulina. E uma das coisas importantes é o que a gente chama de responsabilidade do controle. É um dos fatores mais importantes. Muitas pessoas, quando começam a utilizar a bomba, terciarizam o controle da glicose para a bomba. E a gente sabe que a bomba precisa, né, do seu companheiro dono do diabetes, né, da pessoa com diabetes, para que ela tenha o resultado adequado. Né? Então, essa sensação de ser menos pessoalmente responsável por diabetes e passar isso para a bomba é um dos principais motivos do não alcance da variação da hemoglobina glicada. Outros fatores psicológicos são medo de hipoglicemia, né, que precisa ser tratado a despeito do uso da bomba de insulina, porque ele é um problema psicológico, ele não está relacionado à aplicação somente. As expectativas não reais sobre o sistema de difusão contínua de insulina, como eu disse, muita gente acha que usar a bomba é curar o diabetes, e quando os resultados não são bons, a pessoa fica mais desencorajada. A imagem corporal negativa, né, a aceitação social do uso de uma bomba, às vezes é um problema. Muita gente não gosta da ideia de estar dependendo de uma máquina, né, para poder sobreviver, porque a insulina é essencial à vida. Outras pessoas não estão dispostas a trabalhar duro, né, o tanto que for necessário para um bom controle, ou estão muito desmotivadas com o tratamento. E o foco no controle externo alto, né, aquela abordagem passiva no tratamento do diabetes, aquele toma que o meu diabetes é seu, resolve o problema para mim, e a gente já sabe que isso não funciona. E o que nos traz aqui hoje, que é a educação, né, gente? É a preparação adequada das pessoas e dos familiares e das equipes de saúde para utilizar melhor a bomba de insulina. Tá? Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor os modelos de bomba e a Marina Oliveira, da Roche, e a Glauciane Mendes, da Medtronic, que farão esta apresentação para vocês. Bora aprender um pouquinho sobre a bomba Check Combo, que é a bomba da Roche. Então, primeiro queria falar um pouquinho sobre a missão da Roche, né? Então, a Roche Diabetes é líder mundial em soluções para diabetes. Então, a gente cuida do paciente desde lá do diagnóstico dele. Então, muitos de vocês eram de terapia fixa, foram para uma terapia de múltiplas doses, acredito que alguns já usam bomba de insulina e a gente sabe que é um processo. E isso envolve muita educação, muita proximidade, muita solução e, com certeza, muito conhecimento. Então, em todas essas etapas, a Roche está aqui para ajudar e auxiliar todos vocês. Então, a missão da Roche, né, o nosso propósito é ajudar o paciente com diabetes a se preocupar menos e sentir mais alívio. Então, o nosso papel e nossa missão de todas as educadoras e da empresa é que o paciente, o diabetes seja uma parte da vida do paciente. Tem o seu papel, todo mundo tem a sua vida. Então, até quando o paciente coloca a bomba de insulina, eu falo logo, olha, não é para você mudar a sua rotina. Você precisa continuar com a sua rotina e a bomba vai caminhar junto com você. Ela vai te ajudar nesse processo todo. Então, eu poderia aqui ficar falando muito de bomba de insulina, mas vamos ver um pouquinho o depoimento dos pacientes que já usam bomba? Hoje é um dia muito especial. A meta desse ano que eu estipulei para mim mesma foi relacionada à saúde, que é instalar a minha bomba de insulina. Eu já uso a bomba de insulina há 15 anos e eu não consigo imaginar a minha vida sem ela. Eu passava muito tempo no hospital, internada, até a fase que eu conheci a Roche. Eu sou cliente, mas eu tenho muito a agradecer. Eu participei muito de palestras, algumas palestras, inclusive a Roche fazia esse processo, então explicando sobre o aparelho, explicando sobre controles. Foram muito parceiros nesse sentido. Os meus dias a partir de hoje eu vejo que serão totalmente diferentes. A bomba vai me trazer uma liberdade muito grande, é um outro estilo de vida. Depois do aparelho, eu não precisei mais ficar internada, nunca mais parar em hospital. Eu estudei, fiz a minha faculdade, sou casado, minha filha, então isso é muito importante, é levar a vida de uma forma que a diabetes seja um cuidado a mais, não uma privação maior. Roche Diabetes Care Brasil. Há 20 anos trazendo mais alívio e menos preocupação. Então, gente, eu vou dar um stop aqui na apresentação, que eu queria mostrar para vocês então, o que é a bomba de insulina.
né? A gente ouviu o depoimento dos pacientes, a gente vem falando de bomba de insulina, a doutora Janice trouxe a importância desse equipamento. Então, eu coloquei aqui, ó, a bomba, tá aqui no meu braço. Então, aqui, ó, é uma cânula. A gente chama de cânula lá na Roche, então é onde a insulina vai ser entregue para mim, né? E aí, o que que fica, na verdade, no paciente? Ó, é uma cânula, não sei se vocês conseguem ver, uma cânula de teflon e flexível. Tem uma agulha que é para conseguir picar, né, o braço ou a barriga ou a coxa naqueles locais onde já se aplica insulina mesmo. E aí depois essa agulha sai e fica apenas esse teflonzinho aqui. E aí, ó, eu tô com a bomba de insulina aqui. Ela podia estar por dentro do vestido também, não tem problema, porque na bomba da Roche a gente tem o controle. Esse controle, ele ajuda a fazer todas as funções da bomba, mandar insulina, mandar bolos de correção, fazer várias possibilidades, ver os gráficos, todos os dados de glicemia, porque ela também, ó, é um glicosímetro, então eu coloco a tira e consigo fazer o teste. Então agora eu queria mostrar para vocês como que é. Eu tô aqui tomando um suquinho de maçã e aí eu vou colocar esse bolos a mais para mim. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, na verdade, gente, tá em inglês. Ixi, Maria, deixa eu tirar essa apresentação. Mas a telinha da bomba é toda, tá? Então, vamos lá, vou fazer um teste de glicemia. Acabei de tomar meu suquinho, vamos ver quanto eu tô. Né, se eu tô bem. Ó, meu sangue ali. Ó, vamos ver. 106, tô bem. E aí, isso aqui é o meu pré-prandial, tá, gente? Tá todo em português na bomba de verdade. Aqui nesse simulador a gente só tem em inglês. E aí, eu vi a tabela nutricional do meu suquinho, tem 20 gramas de carboidrato. E aqui, o que é legal na bomba da Roche? Eu consigo colocar um evento de saúde. Então, eu, por exemplo, tô no meu período pré-menstrual. E aí, a minha médica prescreve um pouquinho mais de insulina nesse período, porque eu preciso de um pouco mais de insulina nessa época. E aí aqui embaixo, vocês conseguem ver que ela também mostra o quanto de insulina ativa eu ainda tenho de um bolos que eu fiz quando eu acordei. Eu estava um pouquinho alto. Quando eu clico em bolos, ele faz um resumo. Então, eu tô com 106, ele tá descontando aquela insulina que ainda está ativa. Coloquei lá minhas 20 gramas de carboidrato, tô no período pré-menstrual, ele sugeriu 2,2 unidades. Toda essa configuração é o meu médico que prescreve e aí eu preencho tudo no meu controle remoto. E na minha bomba também todas essas configurações. Quando eu aperto confirma e entregar, manda uma mensagem por Bluetooth para minha bomba aqui, ó, vibrou e ela tá aplicando esse bolo de correção para mim. Então é super simples, todos aqueles cálculos que precisava ser feito antes de cabeça, fica decorando mais, tá tudo no controle da bomba. A gente chama de Performa Combo, mas é esse controlezinho. Então, bora lá voltar para a apresentação. Então, esse aqui é o resuminho, né? Então, a moça tá com a cânula, ó, com a bomba ali, ó, escondidinha. Controle remoto que a gente chama de Performa Combo, que é a grande cérebro da bomba. Ele, além de controlar todas as funções da bomba, lá que eu configuro meu evento de saúde, minhas configurações em relação à minha meta, em relação à minha glicemia, ele que guarda, e aí a bomba ela faz essa entrega da insulina. O áudio tá falhando muito? Para vocês? Tá falhando? Não, são umas falinhas muito discretas, assim, não tá atrapalhando o entendimento, não. Ah, então tá bom. Então, quando a gente analisa na aplicação da cânula, a agulha com a injeção ou com a caneta, a gente sabe que é preciso fazer pelo menos, né, tem a dose da insulina basal e depois tem as correções. E com a bomba de insulina, a bomba, ela entrega tanto a insulina para fazer o papel da insulina lenta, né, que é a insulina basal, quanto para as correções também. E aí, quando a gente analisa isso no decorrer de um ano, são 1.460 aplicações contra 156 da bomba de insulina. Então, é muito mais comodidade, estabilidade, né? Além da maior flexibilidade, todos os benefícios da bomba têm essa qualidade de vida também agregada.
quando a gente fala de bomba de insulina. E o controle remoto? Então, ele tem essa calculadora, que é o cálculo automático dos bolos. Ele permite esse controle da insulina ativa, então protege bastante o paciente contra esse empilhamento, que é bolos em cima de bolos, sabe? Meu bolos ainda está fazendo efeito de insulina e aí eu acabo dando outro e caio na hipoglicemia. Então, com o Performa Combo, eu sempre falo para os pacientes, vamos confiar no Performa, que ele analisa direitinho quanto de insulina ativa eu ainda tenho e quanto eu ainda consigo aplicar. Tem os eventos de saúde, eu usei o pré-menstrual hoje, mas tem o de exercício, tem o de estresse, tem o de doença. Então, tudo isso eu posso colocar um pouquinho mais de insulina ou diminuir um pouquinho mais de insulina daquele bolos ou da correção do carboidrato ou da correção da glicemia mesmo. Além dele ter uma recomendação personalizada da quantidade de carboidrato que eu preciso para sair da minha área de hipoglicemia. Então, eu estou na hipoglicemia. Mas o meu Performa Combo, que é o meu controle, ele sabe quanto é minha meta. E aí ele vai sugerir uma dose personalizada de carboidrato para eu voltar para a minha meta. Porque é muito ruim sentir hipoglicemia, né? Todos vocês sabem. Mas ainda sair de uma hipo e ir para uma hiper, bagunça tudo, né? Dá um enjoo, dá um mal-estar. Então, com essa sugestão personalizada, a gente consegue chegar na meta de uma forma mais assertiva. E é tudo por Bluetooth. Então, o desenho, ele mostra muito bem qual é o sentimento, né? Até dos familiares, de todo mundo. Então, a criança está lá brincando e a mãe está por aqui, ó, e faz o bolos de correção ou qualquer função em relação à bomba. A criança não precisa nem mexer. Então, aqui traz um pouquinho mais disso, dessa facilidade, dessa segurança, dessa descrição. Eu tenho uma paciente aqui em São Paulo que ela casou faz pouco tempo, antes dessa pandemia toda, né, gente? E aí ela tava com um vestido de noiva, tava com a bomba, ela falou, Marina, ainda bem que eu tenho esse controle. Porque com o vestido de noiva, eu ia ter que ir toda hora no banheiro para fazer um bolo de correção, para comer. Então agora com o controle, tá muito mais fácil fazer todo esse gerenciamento do diabetes. E aí, gente, a gente sabe que a bomba de insulina, toda a mudança de terapia, toda a migração é um passo muito importante. Eu sei que é muita informação, né? Acabei de sair da dose fixa, passei para múltiplas doses, agora para a bomba de insulina. É tanta coisa que precisa decorar, precisa lembrar, além de saber mexer no equipamento. Então, a Roche preparou um programa muito especial. A gente tem esse pilar de educação muito forte. Então, esse programa ele é chancelado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Ele auxilia o paciente que ainda está na múltiplas doses, mas ele tem vontade de ir para a bomba. Então, a gente sabe como é muita informação, o paciente fica durante 30 dias com acompanhamento de uma educadora e ela auxilia ele em contagem de carboidrato, como manusear melhor, né, e fazer o controle melhor do diabetes. Então, toda essa parte educacional, a gente motiva muito que o paciente tenha esse autocuidado para que quando ele for para a bomba, seja uma migração muito mais tranquila. Então, eu trouxe um videozinho bem rapidinho, só para mostrar um pouco como é esse programa. Conheça o Roche Diabetes Educa Paciente. Mais do que uma nova rotina de cuidados, o Roche Diabetes Educa Paciente é um programa educacional de 30 dias que custa R$ 450 e prepara você para a terapia com bomba de insulina Accu-Chek Combo, com até 8 horas de aulas personalizadas de educação em diabetes. Um programa com garantia e confiança da Sociedade Brasileira de Diabetes. De acordo com a prescrição médica e com o suporte do time de educadores e especialistas que auxiliam na educação do diabetes, o programa oferece a revisão da contagem de carboidratos por meio do cálculo automático de bolos, que utiliza a tecnologia Smart Control. Além disso, o Roche Diabetes Educa Paciente também oferece a experimentação com um protótipo de bomba de insulina. Funciona assim: o médico indica o paciente para o representante da Roche, que faz a ponte com o educador do programa que avaliará o perfil do paciente.
O educador então vai até a casa do paciente e faz o primeiro acompanhamento presencial para entender as suas necessidades, realizar exercícios práticos de contagem de carboidratos e realizar um atendimento de forma personalizada. O paciente também recebe o kit do tratamento contendo um Accu-Chek Performa Combo e o protótipo da bomba de insulina, 4 caixas com 50 tiras Performa, um lancetador Accu-Chek Fast Clicks, uma caixa com 204 lancetas Fast Clicks, um cabo USB para transferência dos dados da glicemia, material educacional, medidores de porção. Em seguida, é agendado o atendimento com uma educadora virtual que dá continuidade ao acompanhamento por chamadas de vídeo semanais. Com auxílio da educadora, o paciente usa o protótipo da bomba de insulina, com a cânula fixada no abdômen e um catéter por 3 dias, para ter a sensação das atividades de rotina, como dormir e desconectar para tomar banho. O objetivo do programa é oferecer mais controle no tratamento e mais tempo das glicemias na faixa-alvo, já que todos os dados e controles de glicemia são transmitidos para o médico responsável, que pode acompanhar a evolução do paciente. Programa Roche Diabetes Educa Paciente. Melhor programa para te auxiliar na migração de terapia de múltiplas doses de insulina para a bomba de insulina. Né? Então, esse programa, além de toda a parte educacional, o paciente também consegue experimentar como que é usar bomba, como que é ficar com uma coisinha pendurada. Será que é para mim? Será que eu vou me adaptar? Né? Então, a doutora reforçou muito isso, né? No paciente querer. A gente fala que a bomba de insulina é uma partezinha do tratamento. Uma grande, maior parte é do empenho e da motivação do paciente. Então, gente, agora falando um pouquinho sobre esse período complicado que a gente está, eu só queria reforçar que os nossos serviços continuam totalmente online nessa época de pandemia, né? As nossas educadoras estão totalmente virtuais para todos os atendimentos, todo o suporte, nosso 0800 funciona normalmente. E nos nossos canais, tanto Facebook quanto Instagram, a Roche está motivando e promovendo eventos de educação, de conhecimento, para que, como esse evento, né, da doutora Genice, para que a gente dê um pouco mais para vocês, tá bom? E aí, se você gostou, se você se interessa ou pela bomba de insulina, ou pelo programa Roche Diabetes Educa, ou tem alguma dúvida específica, ou, enfim, tem alguma crise, é só localizar a câmera do seu celular nesse QR Code aqui, que você vai ser direcionado para a nossa página. Essa página da Accu-Chek, você faz um breve cadastro, e esse cadastro chega para a gente lá na Roche, a gente consegue retornar o contato para você. Tá bom? Gente, quero agradecer imensa oportunidade. Agradecer a doutora Genice mais uma vez. E obrigada pela atenção de todo mundo. Olá, pessoal. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema Minimed 640G e os benefícios que esse sistema oferece em relação às múltiplas doses de insulina. O sistema Minimed 640G, ele é um sistema que, além de infundir insulina, lê a glicose em tempo real. Então, essas informações da glicemia, elas são atualizadas a cada 5 minutos na tela da bomba. Você vai ter um sítio de inserção para colocação do sensor e também um sítio de inserção para a infusão da insulina. O sistema Minimed, ele é o único sistema com comprovação clínica na redução de hipoglicemias, né? Teve um estudo científico muito importante comprovando a redução de hipoglicemias em até 84% durante a noite e 82% durante o dia. O sistema Minimed também tem comunicação com o Conto, que é esse aparelhinho, né? Que funciona como um controle remoto e também mede a glicemia e envia o resultado direto para a bomba de insulina. Já foi apresentado que a bomba de insulina precisa de uma indicação médica, então é muito importante, né, seguir toda a conversa com o seu endocrinologista para ele poder te indicar os passos. O que os estudos científicos mostraram é que... Deixa eu tirar a foto aqui, só um minutinho.
é que, em média, um paciente tem 2 eventos de hipoglicemia sintomática por semana. As pessoas ainda que utilizam múltiplas doses de insulina, 74% dos pacientes relatam que altera a dose de insulina, né? E ainda sente medos de ter hipoglicemia durante o tratamento com a caneta ou a seringa. E ainda estima-se que 1 hora por dia seja perdida para controle. Então, a hipoglicemia ela ainda é a maior barreira para o controle de glicose, né? Principalmente nos pacientes DM1. Muitos pacientes ainda têm dificuldades de atingir a meta metabólica, né? Recomendada pela ADA, que são hemoglobinas glicadas menores que 7. Mesmo empenhando esforços, né, monitorando a glicose diariamente, contando os carboidratos, ainda consegue ter dificuldades de atingir essa meta e ter variabilidade glicêmica, né? Acabam, às vezes, experimentando sentimento de frustração, né, porque o resultado não consegue vir. E aí ficam tristes, né, com o tratamento. Atualmente, no Brasil, a bomba de insulina está há 15 anos, né? Já tivemos essa evolução ao longo da nossa carreira. E hoje nós temos a 640G, que ela tem uma tecnologia chamada Smart Guardian, né? Que é uma proteção da previsibilidade de hipoglicemia que eu vou explicar ao longo da apresentação. O nosso futuro, né? Ele evolui aí com novidades importantes. Em breve deve chegar a bomba 770G, que tem mais novidades, e estamos encaminhando, né, para o pâncreas artificial. Um conceito novo que foi publicado em 2019 é o tempo na meta, né? O que significa isso? O objetivo do tratamento é manter os níveis de glicemia dentro de 70 e 180, em 70%, o que corresponde a aproximadamente 17 horas de controle, tá? Essa informação a gente consegue adquirir na tela da bomba da 640G. Então, você consegue consultar isso semanalmente, né? Ou num período desejado e informar para o médico para que ele possa ajustar melhor essa terapia. Então, a bomba de insulina, né, ela traz vantagens em relação às múltiplas aplicações, traz mais liberdade, flexibilidade e conforto, né? Afinal, são 90% menos de injeções quando a gente compara com as canetas. Tem flexibilidade das doses, né? É possível programar doses muito pequenininhas, até 0,025, que a gente não consegue fazer com a caneta. Para quem tem muita sensibilidade, isso faz toda a diferença no dia a dia, né? E também é possível fazer bolos máximos, por exemplo, até 75 unidades num único envio, tá? Os pacientes que utilizam a bomba de insulina, eles têm 4 vezes mais chances de atingir a meta de hemoglobina glicada estipulada, né? Então, ficam mais fáceis de ter esse resultado. E também os episódios de hipoglicemia, eles acabam reduzindo em até 84% quando a gente compara com o tratamento em MDI. Então, isso já foi falado, né? As bombas, elas possuem, né, a 640 diferentes tipos de taxas de basais, dá para se adaptar à sua necessidade metabólica, é possível criar até um índice basal a cada 30 minutos. Também é possível deixar salvo padrões para os dias diferentes. Então, para quem tem um dia de doença, um dia de estresse, agora o que a gente está vivendo, né? Ficando mais isolados, praticando, às vezes, menos exercício físico, também é possível criar esses padrões especiais. Sem contar também
com o cálculo de bolos, que na nossa bomba chama Bolos Wizard. Essa calculadora, ela estima a dose de insulina, né? E rastreia também a insulina ativa residual do último bolos. Então, evita sobreposições de dose durante os cálculos. Um diferencial enorme é que a nossa bomba, a 640G, ela é à prova d'água, tá? Não precisa de interromper a sua utilização. Pode atingir até uma profundidade aí, como se fosse um peixinho, né, de 3,5 metros, e durante 24 horas. Então, isso faz toda a diferença. Você pode higienizar a sua bomba, né? Não precisa de tirar para poder praticar um exercício físico ou cuidar do seu filho, né? Então, isso é muito importante. Traz também mais conforto e comodidade quando a gente pensa, né, nas canetas em comparação com o furo, né, da cânula. Então, um paciente que aplica em média 4 vezes seringa ao dia, né, ele vai fazer 12 aplicações. E a aplicação do catéter, ela é como se fosse a aplicação da seringa, só que você vai fazer uma única picada a cada 3 dias. Muito melhor. Esses são os insumos da terapia, mais para vocês conhecerem, né? A bomba é compra única, funciona com uma pilha AAA. Nossos aplicadores, né, facilitam muito a inserção da cânula. A gente tem cânula tanto de 90 graus quanto de 45. O reservatório, que precisa ser preenchido, né? E as cânulas que tem também de tamanhos de comprimento de 60 ou 110 centímetros. Esse é um tema muito importante, que é a troca do conjunto de infusão. A recomendação é que ela seja feita a cada 3 dias. Quando a gente atrasa essa troca, a insulina, ela pode entupir na pontinha do catéter e causar reações cutâneas, né? Então, você vai acabar tendo desconforto no local da aplicação e a absorção da insulina, ela vai ser reduzida e, com isso, gerar hiperglicemia. Então, isso é tão importante, né, que na bomba ela tem a possibilidade de ativar esse lembrete de conjunto de infusão para você conseguir cumprir esse objetivo das trocas a cada 3 dias. No início eu comentei sobre o uso do sensor, né? A Medtronic, ela tem esse diferencial. Então, o sensor de glicose, ele também tem um aplicador específico para ser aplicado diariamente, a cada 6 dias. O nosso sensor, ele chama sensor Enlight. Tem o transmissor, que ele vai fazer o papel de transmitir os dados, né, para a tela da bomba. E também é possível você baixar os dados, né, esses relatórios, e levar para consulta médica, para que ele possa fazer o melhor ajuste da sua terapia. O sensor, ele lê a glicose intersticial, tá? Então, ainda há necessidade de fazer pontas de dedo, né, de pelo menos 3 pontas de dedo ao dia para fazer a calibração do sensor. Esse transmissor, ele vai ler um sinal elétrico, né, chamado ESIG, e envia a cada 5 minutos para a tela da bomba. Então, num único dia, a gente tem a possibilidade de ter até 288 medidas. E as setas de tendência, que são atualizadas por minuto. Você pode personalizar configurações para alertas. Se você quer ser avisado quando a sua glicose atingir um nível máximo, por exemplo, 250, ou ser avisada também se a bomba estiver suspensa, né, prevenindo você de ter uma hipoglicemia. E essa é a telinha da bomba, né, da 640G. É uma telinha, assim, brilha, intuitiva, né? Como vocês podem ver, nessa parte inicial, a gente chama de barra de status. Já mostra o nível da pilha, se a pilha está boa, né? Quando fica descarregada, ela fica vermelha e ela também alerta
antecedente para você fazer a troca. A conexão do sensor, que é representada por esse símbolo, tem o vidrinho de insulina, se a bomba está no modo de áudio, como é que está a sua calibração e a duração do sensor. Na parte do miolo mostra o gráfico de 3 horas, essa é a curva da glicose das últimas 3, e atualmente ela está a 105, e também com uma seta de tendência. O que significa essa setinha? Que a glicose ela está aumentando de 20 a 30 pontos nos próximos 20 minutos. Então, se você fizer uma ponta de dedo, ela provavelmente vai estar maior. Aqui mostra também o último bolos enviado e te dá a opção já na tela da bomba de você fazer o bolos ou a basal, tá? Ou fazer também pelo contour, que é o controle. Para a gente entender um pouquinho sobre a tecnologia do Smart Guardia, antes da gente encerrar a nossa apresentação, eu vou convidar vocês para assistirem, né, sobre essa frenagem desse caminhão da Volvo que ganhou destaque, tá? E ele tem um sensor diferente que ele prevê e evita a colisão. Então, vamos assistir. O sensor já detectou, né, que precisa de frear com antecedência. Ele detecta antes. Opa! Graças a Deus. Então, olha só. Essa situação é mais ou menos para a gente entender como seria, né, diante de uma ameaça de hipoglicemia. Então, a nossa colisão, né, ela é denominada o limite de baixa. Seria, assim, 60. A gente não quer que chegue abaixo desse valor. E essa linha roxa, ela vai demonstrar o recurso do Smart Guardia ligado. Então, o que acontece? O sensor de presença, ele vai ser acionado, né, quando a glicose tiver 20 pontos acima desse limite de baixa, na casa dos 80, até 130, né, 70 pontos acima desse limite. O que está demonstrando aqui? Uma queda, uma ameaça da queda de glicose aqui em torno de 100 da glicose, e esse sensor, ele vai começar a identificar se essa curva vai atingir o limite de baixa nos próximos 30 minutos. Se sim, neste momento, a bomba ela para a infusão de insulina, né? Esse Smart Guardian, ele entra em ação e vai mudar totalmente a tendência de queda dessa curva. A linha azul, por exemplo, ela mostra que essa queda ela não tinha o sensor, né, de presença, como do caminhão, e aí a curvatura acabou atingindo o limite de hipoglicemia. O tempo de suspensão é de no mínimo 30 minutos. O próprio sistema ele vai retomar a basal automaticamente, ou você pode voltar manual diante de uma refeição. Então, ele vai utilizar 3 critérios, que seria no mínimo de 30 minutos, garantir que a linha esteja pelo menos 20 pontos acima desse limite de segurança e que no futuro você tenha um aumento de mais 20 pontos, né? Sem tendência de queda. Dessa forma, o sistema ele retorna a infusão de insulina com toda a segurança. E isso às vezes acontece à noite, né? Você vai estar dormindo e o sistema 24 horas protegendo você.
Então, o Smart Guard é o sistema mais completo no mercado, né? Ele vai dar a confiança que você precisa para assumir o controle do diabetes com mais segurança, né, do que os outros sistemas disponíveis. E para a gente poder encerrar, né, esse é um dado importante, que 98% das pessoas que iniciam com a terapia de bomba de insulina continuam com ela, relatam ter melhoras na qualidade do sono, disposição, humor, né? Felicidade e tendo uma melhora na qualidade de vida, ou seja, preocupando menos com o diabetes ao longo das 24 horas. Eu vou deixar aqui para vocês o contato do 0800, que ele funciona 24 horas, siga a gente no Mais Perto, né? Deixo também o meu contato telefônico, meu celular e e-mail do representante. Nós temos o programa de especialista clínico que dá o suporte, né, gratuito aos pacientes. E deixei aqui a minha foto, eu sou DM1 também, né, há 17 anos. Eu estou aí na academia, estou meio descabelada, mas eu quero agradecer vocês por ter escutado aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de bomba de insulina. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe, tá bom? Para tirar as dúvidas, e vejo vocês na próxima, tá bom? Tchauzinho.